Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. As pessoas são muito motivadas em nossos dias a olhar para as bênçãos de Deus, mas não para o Deus das bênçãos. Nós estamos no Salmo 76 e a partir do versículo 4, o salmista Asaf, que até no versículo 3 falava sobre Deus, ele começa a falar com Deus. Ele muda o pronome. Ele estava falando sobre o Senhor e então agora começa a dizer: Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Ele está falando com Deus. E então ele glorifica a Deus. E tudo aquilo que Deus deu ao seu povo, e tudo aquilo que Deus fez no meio de seu povo, Deus é que é o grande e glorioso. Ele é que é sobreexcelente. Veja que o salmista está falando com Deus e engrandecendo a Deus, olhando para Ele. Deus é a alegria do salmista. Qual é a sua alegria? Deus me deu algo, como estou feliz. Deus fez isso, aquilo outro, como estou feliz. Não é ruim, é claro que não, nem muito menos errado, se alegrar nas bênçãos de Deus. Até devemos nos alegrar nas bênçãos de Deus. Todavia, devemos nos alegrar mais ainda no Deus das bênçãos, porque inclusive nem sempre Deus nos dá coisas agradáveis. Como nós já falamos tantas vezes, Davi disse que também andou pelo vale da sombra da morte. E quando nós paginamos a palavra do Senhor, nós vemos que muitas vezes o caminho do povo de Deus é um caminho difícil, árduo, cheio de angústias, lutas, tribulações. E isso então não pode tirar a nossa alegria em Deus. Se nós só nos alegramos com aquilo que Deus faz, então só estaremos felizes, motivados, animados quando as coisas estão bem. É por isso que no meio da igreja há pessoas que dizem estar desanimadas, porque elas não estão olhando para Deus, elas estão olhando para as coisas que Deus faz. Uma vez que olhemos para Deus, o coração estará sempre, ou seja, estável, estará sempre firme em Deus. Paulo falou sobre os Tessalonicenses que a esperança deles era firme, uma firmeza na esperança, porque não oscilava. Não era uma esperança que, as coisas estão bem, então que bom. As coisas estão ruins, desanimei. Não é bom fazer assim. Não é boa essa característica de nossos dias, essa instabilidade. Olhe para Deus. O salmista está falando com Deus e está louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. O Senhor é glorioso, diz o salmista para Deus. Mas é claro que a glória de Deus se manifesta nas suas obras. É Deus agindo que nós vamos conhecendo quem é Deus e o que Ele tem para nós. E Ele fala: despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pôde valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Ele mostra a glória de Deus que ele acabou de exaltar por meio das obras do Senhor. Deus que é tão glorioso que nenhum valente, nenhum forte, nenhum rei, ninguém consegue diante dele gabar-se. Ninguém pode dizer que é mais forte do que Deus, porque o Senhor abate a todos aqueles que se exaltam, como nós veremos, inclusive. Todos diante dele tremem, todos diante dele sem o seu ânimo esmorecido, porque ninguém pode com ele. Portanto, ele é glorioso, ele é grandioso, ele é poderoso. O Deus
que está acima de tudo e de todos. A gente deveria lembrar isso no dia a dia em relação às coisas cotidianas. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é glorioso. Na política, isso também vale. Por piores que sejam os governantes das nações, e por mais que homens ricos achem que podem dominar sobre nós, não importa, o Deus eterno está sobre todos. E portanto nós recorremos a Ele. Senhor, homens maus querem fazer mal a nós, zombam de nós, humilham, tentam dominar, fazem uso errado de nossos bens, coisas dessa natureza. Perseguições contra a igreja, como ainda existem em alguns lugares, alguns países. Perseguições ideológicas, como está acontecendo não só no nosso país, mas no mundo, por causa desse paganismo em torno, principalmente aí da ideologia de gênero, que é um absurdo. Então, Deus é o glorioso. Olha para Ele. Deus, Tu sabes. Tu és o glorioso. Tu és soberano. Tu és grande. Tu és poderoso e ninguém pode contigo. Lembra no teu coração isso, para que você possa descansar. Para que você possa descansar diante do Senhor. E ele continua, versículo 7, ele outra vez se dirige a Deus. Tu sim és terrível. Os homens se acham terríveis, fortes, poderosos, grandes. E então o salmista diz, tu sim és terrível, porque o Senhor está sobre todos. E ele diz mais, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Lembre de Jesus que disse para a tempestade, para a fúria das águas, aquieta, emudece. Deus é grandioso e se aquietam diante dele todos, porque ele é Senhor. Não há outro. Se há ali homens governando, é porque Deus quis que assim fosse, por piores que eles sejam. Porque o Senhor é Deus. Ele sim é terrível. Quem pode subsistir à tua vista? Mas ele se levanta, sendo tão grandioso, tão glorioso, tão poderoso, ele se levanta para julgar e salvar todos os humildes da terra. Espere em Deus. Ele se levanta para salvar os humildes. Todavia, diz ainda o versículo 11, o versículo 12, ele diz, quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Ele se levanta para salvar os humildes, mas quebranta o orgulho dos príncipes. Os homens poderosos à sua vista, grandiosos à sua vista, gloriosos à sua vista, são quebrantados, para que Deus seja o único verdadeiramente engrandecido, porque só Ele, como diz o salmista, só Tu és ilustre e mais glorioso. Tu sim és terrível. E então Deus glorifica o seu nome nos pequenos. Deus é engrandecido naqueles que humildemente se achegam a Ele. Deus não é engrandecido nos grandes, porque os grandes glorificam a si mesmo. Os grandes se gloriam em sua própria força. Deus é engrandecido nos pequenos, porque esses, sabendo que nada têm, que nada são, que de si mesmo nada poderiam tirar, então resta apenas o engrandecer a Deus. E Deus mostra o seu poder salvando os humildes, os pequeninos. Portanto, não se preocupe se é assim que seu coração se sente, porque é exatamente nos pequeninos que Deus glorifica o seu poder e engrandece o seu santo nome. Então lance sempre sobre Ele a sua vida a tal ponto que realmente confie. Olhe para Ele, tal modo que realmente descanse. Porque uma consequência natural de quem está olhando para Deus é ver a glória de Deus e descansar o coração, porque realmente sabe que está seguro nas mãos deste Deus. Tu sim és glorioso, diz o salmista. Olhe para o Senhor,
E dirá você também isso todos os dias ao Deus de toda a glória. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, sejas engrandecido para sempre, porque tu sim és glorioso. Que sejas engrandecido nos pequenos e sejas louvado, ó Deus, e glorificado nos que te buscam. Seja, Senhor Deus, temido por aqueles que se acham grandes, para que o Senhor os abata. E então, ó Deus, mostre-se a toda a terra que só tu és digno de toda a glória. Sim, Senhor, que tu possas engrandecer o teu nome no teu povo. Receba a nossa oração, a nossa gratidão, e tudo em nome de Jesus. Amém, sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.